Oi, pessoal, vídeo novo no canal. Eu tava brisando esses dias, eu resolvi compartilhar com vocês, sabe? De como parece que a nossa vida tá cada vez mais parecida com os episódios de Black Mirror. Sabe quando você assistia uma série ou um filme de ficção científica, para os amantes de ficção científica que nem eu, e olhava aquilo e pensava, nossa, muito difícil isso acontecer, parecia algo muito distante, né? Pode ser que um dia acontecesse, mas sei lá, em um futuro muito distante. Pois é, hoje em dia a gente não pode ter mais tanta certeza assim, né? Pra quem nunca assistiu, Black Mirror é uma série de ficção científica e meio terrorzinho. Eles pegam aí várias situações do nosso mundo, de tecnologia, redes sociais, comportamento humano, sabe? Eles levam as situações ao extremo, justamente para mostrar o que pode acontecer, talvez, se sair do controle aquela situação. Cada episódio conta uma história diferente. E assim, se você ainda não assistiu, eu recomendo. A série em si é muito legal, mas tem alguns episódios aí que são bem legais. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo trazendo os episódios que eu acho os melhores e falando sobre eles. Vamos para um exemplo muito atual, até da última temporada que saiu. Fala só o enredo, mas o que acontece realmente eu vou deixar aí para vocês assistirem. Que a mulher sofre ali, tem um problema no cérebro, tá para morrer, e o marido dela resolve fazer ali o upload de todas as memórias do cérebro dela mesmo para um sistema ali que vai ficar no cérebro dela para a mulher não morrer. Conforme passa o tempo, vai tendo, ela começa a falar propagandas. Ela tá vivendo a vida dela e do nada ela começa a falar propagandas, como se fosse um rádio, uma televisão. Famílias que ficam juntas banham-se no brilho do coração de Cristo. Para mais informações sobre aconselhamento familiar baseado na fé, visite coraçãodecristo.com. Acha que já passou da idade? Nada de pânico. Ainda há esperança. Encontre seu par mais maduro no Cisne Cinza. Namoro exclusivo pros 50. Quando foram ver, é porque tem que fazer o upgrade. Para você não ter anúncios, para ela não falar anúncios, tem que fazer um upgrade do plano. E conforme passa o episódio, cada vez mais é um problema atrás do outro, sabe? Cada vez mais eles têm que pagar valores absurdos que ele não tem. E isso leva ele a fazer algumas coisas para conseguir dinheiro para ajudar a esposa dele. Que eu não vou falar o que, você assiste lá para conferir, mas assim, são coisas bem bizarras. Ou seja, a série Black Mirror é da Netflix. E a própria Netflix faz isso com os assinantes. Agora você tem que pagar para não ver anúncio na plataforma. Cada vez mais você tem que pagar, fazer o upgrade da assinatura para você não assistir anúncios. É programa de edição de vídeo, de foto. Se você não paga, você tem que assistir o anúncio para salvar seu vídeo. Você tem que assistir anúncio para salvar sua foto. É nas redes sociais, cada vez mais a gente vê anúncio. No streaming mesmo, Netflix, Prime, Disney, enfim, Globoplay, paga a assinatura e vê anúncio. E se você não quiser ver anúncio, tem que ficar pagando um outro plano mais caro ainda pra você assistir seu filme sem anúncios, entendeu? Hoje em dia você vê mais anúncio pagando em streaming do que baixando pirata no torrent. Um episódio muito icônico, muito famoso de Black Mirror é aquele episódio onde as pessoas são baseadas em estrelinhas, em avaliações. Então, conforme você interage com as pessoas, ela vai te avaliando. Chega a um nível tão bizarro que você, dependendo do número de estrela da sua avaliação, você não pode, se for baixa, você não pode entrar em alguns estabelecimentos, você não pode usar certo tipo de coisa, você não pode comprar tal coisa. Então você meio que fica mal visto perante a sociedade, porque você tem uma nota baixa, senão você é mal visto, você não tem amigos, você se afasta das pessoas, entendeu? É meio por cima, mas vocês assistam lá pra saber o certo, a história do que aconteceu. E é uma coisa também que nós vivemos atualmente na nossa vida real, virou totalmente Black Mirror. O Uber, se a gente for pegar Uber, tanto a gente olha a estrelinha do motorista, quanto o motorista olha a estrelinha do passageiro. A notificação lá pro motorista da viagem, ele vê que o passageiro tem nota baixa, poucas estrelinhas, ele não pega a pessoa, ele não vai buscar a pessoa, ele cancela a viagem. E às vezes, eu posso falar por mim também, eu sou uma pessoa muito de boa, nunca arrumei barraco, eu nunca comi dentro de Uber, eu nunca fiz nada demais dentro do carro, nunca errei o caminho, errei o endereço, tive que trocar, nunca ele teve que esperar eu descer no AP, porque eu peço quando eu tô lá fora, eu sempre me preocupo com isso. Eu não uso muito, né, mas eu tenho 3 estrelinhas nota 1.
uma estrelinha. Daí peguei me questionando, por quê? O que eu fiz pra merecer uma estrela? Eu nunca dei uma estrela pro motorista, porque sempre as minhas viagens foram tranquilas, ao meu ver. Vídeos no TikTok de motorista falando, ai, se o perfume do passageiro, eu não gosto do perfume do passageiro, eu dou nota baixa. Ai, se eu não vou com a cara, se fica muito quieto e não conversa, eu dou nota baixa. Daí eu vi que os motoristas simplesmente distribuem nota baixa à toa pros passageiros, entendeu? Então eu falei, meu Deus, enfim, muito Black Mirror. Tem situações que sim, merecem ali uma avaliação baixa, um mau atendimento, uma briga, enfim. Mas tem situações que nem é tão grave, às vezes por birra de um dos lados, por a pessoa dar uma avaliação negativa pra você, você acaba se prejudicando por causa de birra de outra pessoa, sabe? Muito Black Mirror. Eu esqueci de falar no vídeo, mas também tem o fato das pessoas hoje em dia se basearem muito por likes e seguidores nas redes sociais. Mesmo as pessoas que não trabalham com a internet se preocupam muito em quantos likes tem as fotos, na foto perfeita, não aproveita o momento para pensar no vídeo, foto perfeita pro feed. Às vezes posta uma foto, não teve muito like, acaba apagando. As pessoas se baseiam muito nisso. Tem um episódio também que a mulher perde o marido e ela tá sofrendo muito com o luto de ter perdido seu marido, né? Uma pessoa indica pra ela um programa em que ela coloca todas as informações das redes sociais de quando o marido dela estava vivo, todos os posts do Facebook, do Instagram, transporta aqueles dados, tudo que ele fazia, o jeito que ele falava, os vídeos que ele postava, as fotos, para uma inteligência artificial do programa pegar o jeito dele, o jeito que ele fala, o jeito que ele conversa, o jeito que ele ri lá na rede social. Então se baseia muito nos posts, ele curte, o que ele compartilha, pra alimentar ali a inteligência artificial e ela conseguir conversar com a inteligência como se fosse o marido dela. E assim, e ela começa a conversar, vicia, porque parece mesmo que é o marido dela morto ali. Então ele liga pra ela e conversa, ela ouve a voz dele, e dados que ela manda, né, de áudio, vídeo da voz dele, até que chega um nível para fazerem um boneco real dele. Então meio que um robô, né, que chega na casa dela com afeição, é o marido dela ali. Realmente a pele, assim, sabe, que fazem do robô é muito real. Então realmente chega o marido dela ali na frente dela, com a voz, com o jeito, com a aparência do marido dela. E no desenrolar da trama acontece muita merda. Eu achei bizarro. Tem um programa que agora que criaram que faz quase que a mesma coisa que isso. Tanto que na hora que eu vi a notícia, eu fui comentar, é muito Black Mirror. Já tinha algumas pessoas falando, nossa, vai dar ruim, você viu o que aconteceu em Black Mirror, você viu onde foi parar isso em Black Mirror. Mas é uma coisa parecida com isso, da inteligência artificial pegar o jeito que você se comporta online e transferir aquilo pra inteligência e você conversar com a inteligência como se fosse a pessoa que faleceu. Mas quem aí assiste Black Mirror sabe a cagada que pode dar, né? Então isso também já tá na vida real, atual, realmente. Aqui nos comentários, você faria isso? Pegaria ali e transferia pra essa IA de uma pessoa falecida que você gostava muito pra continuar interagindo com ela, só que uma IA, você teria essa coragem? E falando em inteligência artificial, como não citar aqui nosso querido ChatGPT, né? Não tem como falar de inteligência artificial, de Black Mirror, de ficção científica e não lembrar do ChatGPT. Conversando com o ChatGPT como se fosse psicólogo, como se fosse amigo, falando como se fosse namorado, e gente se apaixonando pela inteligência artificial. Não só o ChatGPT, né? Mas várias inteligências ali que você pode conversar. Hoje tem inteligência artificial que você entra, você pode conversar como se estivesse conversando com um artista. Cada vez mais a gente vai vendo histórias bem bizarras, diferente a isso, né? Tanto que teve a história de um menino que usava esse chat aí de fingir que tá conversando com um famoso. Vou falar meio por cima essa história porque é meio pesada, né? Mas ele conversava com a inteligência como se fosse a Daenerys Targaryen da série Game of Thrones. E ele tinha problema de socializar com as pessoas, ele era mais quieto, mais tímido, introvertido. Então ele passava muito tempo ali conversando com a inteligência. E ele tinha problemas psicológicos e começou a achar que realmente ele estava conversando com a Daenerys Targaryen da série. Então ele começou a se apaixonar por ela e conversar muito com ela. E ele falava que queria encontrá-la. Só que do jeito que ele falava, a inteligência artificial, todo mundo sabe que ela quer te agradar.
O ChatGPT não é seu amigo. Qualquer inteligência artificial, ele não pensa por si, não tem sentimentos, ele não tem personalidade, ele faz aquilo para te agradar, porque ele quer te agradar, ele não quer te contrariar. A inteligência não foi feita para te contrariar, ela foi feita para agradar quem tá ali, servir a pessoa ali que tá usando. Ele falou que queria encontrá-la pensando em ir de arrasta. E de algum modo ela confirmou aquilo, né? Falando, me encontra, eu vou te esperar. E ele realmente tirou a própria e foi de arrasta, achando que ia encontrar a Daenerys, né? Enfim, vocês podem procurar sobre isso para saber melhor. Uma criadora de conteúdo, ela falava sobre, brasileira essa, e ela falava sobre espiritualidade, viagens, bem namastê, sabe aquela pessoa bem namastê, universo, energia, e ela achou que ela tinha aberto o terceiro olho dela e começou a entrar numa brisa, falando que as pessoas estavam querendo calar ela, que ela tinha que passar a mensagem pelo mundo, entrou em uma psicose e conforme ela conversava com o chat, ele reafirmava aquela noia, porque ele quer agradar você, ele quer dar resposta, ele vai se adequando no que você fala pra ele, pra te agradar, e eu sei que ela entrou numa noia, assim, foi bem bizarro, ela foi parar numa clínica psiquiátrica. Você usar o chat pra te auxiliar nos estudos, trabalho e tudo mais, mas ChatGPT não é seu amigo, ele não tem personalidade, ele não é um psicólogo, ele não é um médico para você pedir receita e indicações de medicações, enfim. Não é um problema da tecnologia, né? Ai, onde que o mundo vai parar? E as tecnologias, as inovações vêm para nos ajudar, vêm para nos auxiliar, né? Quanta tecnologia é usada na área da saúde, na área da educação, para aprimorar as coisas e evoluir. O problema são as pessoas, né? Que começam a usar isso e deturpar o uso. É muito uma carência, né? Uma falta que as pessoas, o ser humano tem e acaba colocando ali para cima. Procure um bom psiquiatra. Você precisa. Teria muito mais coisa pra ficar falando aqui, mas acho que o vídeo já tá muito comprido. Tem mais alguma coisa que dá vida que você olha e fale, meu Deus, isso é muito Black Mirror? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gente, se gostou, por favor, não se esquece de se inscrever no meu canal pra acompanhar meus vídeos e deixar o likezinho. É de graça, não custa nada pra você e me ajuda muito, certo? Até o próximo vídeo.